Imagine que a vida extraterrestre foi encontrada e como isso deixaria muita gente extremamente empolgada. Nós saberíamos que não estamos sozinhos no universo e que existem duas árvores evolutivas completamente independentes. E isso é fascinante. Imagine o quanto poderíamos aprender sobre nós mesmos e como o universo pode ser abundante e está fervilhando de vida nos mais variados tipos que nós mal conseguimos imaginar. Isso tudo parece incrível, mas se a gente pensar bem, essa pode ser a pior notícia que poderíamos receber. Essa é a prova de que a humanidade está com seus dias contados. E como que isso nunca aconteceu? Se a gente parar bem para pensar, a gente pode ver que o universo é absurdamente gigantesco. E para saber mais sobre isso, vai lá ver os stories que eu acabei de postar no Insta. Maravilha. Mas vamos lá. Só para você ter uma noção, no universo existem por volta de 10.000 estrelas para cada grão de areia no planeta Terra. E a gente pode reduzir esse número para representar apenas as estrelas que são parecidas com o nosso Sol, que tenham um planeta parecido com a Terra, que por sua vez tenham vida e foram capazes de desenvolver uma civilização inteligente. A quantidade fica bem reduzida, mas ainda assim, para cada punhado de areia na Terra, existem centenas de civilizações inteligentes pelo universo. Mas é claro que a distância seria talvez um dos fatores mais cruciais para que a gente consiga trocar umas mensagens com eles. Então, talvez o mais correto e mais conservador seria olhar somente para a nossa galáxia. E ainda assim, seguindo o mesmo raciocínio, teríamos cerca de 100.000 civilizações inteligentes convivendo conosco aqui na Via Láctea. E imagine que uma parte delas poderia ser facilmente mais avançada que a gente. Imagina se algumas delas surgiram mais cedo que nós, tipo 100.000, 1 milhão, 1 bilhão de anos antes, tempo mais do que suficiente para desenvolver a tecnologia necessária para se comunicar e conquistar a Via Láctea inteira. Então a gente já deveria ter feito há muito tempo algum tipo de contato com pelo menos uma dessas milhares de civilizações alienígenas. Mas se até agora não tivemos nada, nenhuma resposta, isso não faz muito sentido. Esse é o paradoxo de Fermi. E eu sei, esse paradoxo parece não ter solução, mas existem dois grupos de ideias que tentam explicá-lo. Um dos conjuntos de ideias diz que as civilizações alienígenas avançadas existem, mas por algum motivo ainda não recebemos nenhum tipo de contato, talvez porque nós não temos equipamentos adequados, talvez elas tenham medo ou quem sabe sejam indiferentes. Vamos fazer um ciclo nas plantações lá na Terra, vamos? Sem tempo, irmão. Agora, por outro lado, existe um conjunto de ideias que diz que civilizações alienígenas avançadas simplesmente não existem, porque há o grande filtro. Um filtro, nesse contexto, nada mais é do que uma barreira que impede a evolução de uma civilização galáctica. Ela filtra todas as formas de vida pelo universo e deixa apenas algumas poucas a atravessarem. Por exemplo, a primeira barreira que uma civilização galáctica precisa superar pode ser o próprio surgimento da vida. Talvez seja extremamente raro existir as condições certas para o seu início. E depois, o segundo filtro da evolução poderia ser o aparecimento de microestruturas mais complexas e capazes de converter mais energia. Algo como as nossas células eucarióticas. E logo em seguida temos o terceiro filtro, que pode ser o surgimento de uma forma de vida maior em tamanho e complexidade, tipo organismos multicelulares. E na sequência, como quarto filtro, temos a origem da vida inteligente, capaz de ter consciência da própria existência, compartilhar conhecimento e criar ferramentas para modificar o ambiente. Por fim, como quinto filtro, temos a construção de uma civilização galáctica, capaz de se comunicar e visitar toda a galáxia. Esses são os 5 principais filtros e possivelmente um deles é o grande filtro, a maior barreira que nenhuma forma de vida no universo jamais conseguiu atravessar.
até hoje. E isso quer dizer que para nós, como humanidade, nos restou dois cenários possíveis. Ou o grande filtro está atrás da gente, ou ele está à nossa frente. E para saber onde que ele está, precisamos saber o que faz o grande filtro ser grande. Para que ele seja grande e quase impossível de superar, o resultado após a passagem pelo filtro precisa ser raro de se encontrar e demorado para acontecer. Por exemplo, o filtro que separa organismos unicelulares dos multicelulares não impediu que esse salto de um para outro acontecesse dezenas de vezes de maneira independente aqui na Terra. Nós até conseguimos induzir isso em laboratório. Ou seja, talvez não seja tão raro, talvez não seja um filtro tão grande assim. Porém, por outro lado, o filtro que separa a não-vida da vida, a história parece ser diferente. No início, quando a Terra ainda estava em processo de formação, ela era atingida intensamente por asteroides, o que fazia a temperatura na superfície ser extremamente alta e tornava impossível a existência de água líquida e moléculas baseadas em carbono. Porém, assim que esse período turbulento deu sinais de que estava acabando, a árvore da vida já começou a florescer. Não demorou para acontecer. Foram somente 1 ou 2 centenas de milhões de anos para que isso acontecesse, o que parece muito tempo, mas numa escala astronômica é até rápido. E isso faz com que o filtro do surgimento da vida também não seja o melhor candidato para o grande filtro. E mais rápido ainda foi o surgimento de vida inteligente, capaz de alterar bastante o ambiente, porque a nossa espécie demorou apenas 1 milhão de anos para surgir a partir do Homo erectus. Agora, olhe bem para o salto de seres procarióticos para eucarióticos. Essa transição demorou cerca de 1,8 bilhões de anos para acontecer, e até onde sabemos só ocorreu uma única vez, ou seja, é bastante raro e demorado, o que faz esse filtro ser um forte candidato a grande filtro. Certo, mas e o que todos esses filtros têm em comum? Bom, eles todos estão atrás do nosso momento atual, nós já ultrapassamos tudo isso. E se de fato um deles for o grande filtro, essa é uma ótima notícia. Significa que já ultrapassamos o nosso maior empecilho para nos tornarmos uma civilização galáctica e um grande futuro nos aguarda. Agora imagina só se esse não for o caso e se na verdade o grande filtro esteja na frente da gente. Quem sabe exista algo que nós não sabemos bem o que é, que faz civilizações como a nossa se autodestruírem antes de sequer terem a chance de conquistar a Via Láctea. Quem sabe uma inteligência artificial nos destrua, uma guerra com armas de destruição em massa, uma doença altamente contagiosa e letal, uma catástrofe ambiental global ou até redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, vocês viram essa notícia aqui? Que absurdo, meu irmão. Vamos parar de tomar vacina. Essa seria a pior notícia que poderíamos ter, que estamos caminhando para uma extinção quase certa. Agora, o que essa história de futuro da humanidade tem a ver com encontrar vida extraterrestre? Bom, se nós encontrarmos vida que se originou fora da Terra aqui no nosso sistema solar, então já vão ser 2 ocorrentes independentes em volta da mesma estrela. E aí, provavelmente, as outras centenas de bilhões de estrelas na Via Láctea devem estar a cada esquina, fervilhando de formas de vida. E com uma base maior de locais com vida, vai também existir muito mais civilizações alienígenas inteligentes, assim como a nossa. Então, dentro dessa hipótese, a única coisa que explica o fato de não termos feito nenhum contato com outra civilização até agora é que elas se autodestruíram por algum motivo inevitável. Então, se um dia a gente conseguir se comunicar com outra civilização inteligente no nosso mesmo patamar de desenvolvimento tecnológico, significa então que é provável que existam outras como ela, como a gente,
e em algum momento, antes delas conseguirem conquistar a galáxia, elas se destroem. Essa seria uma evidência de que o grande filtro ainda está na nossa frente. Todas as formas de vida no universo que um dia observaram as estrelas e se questionaram se estavam sozinhas, todas, sem exceção, passaram ou vão passar um dia pela extinção por causa dos seus próprios atos. E nós humanos não somos um floquinho de neve especial, nós teremos o mesmo trágico destino. Certo, essa é uma possibilidade, mas e se a gente vasculhar e revirar cada canto do sistema solar e não encontrar nada além de areia, rochas e líquidos completamente estéreis? Bom, essa vai ser uma boa notícia. Significa que somos únicos, que provavelmente o grande filtro já foi superado. Ele está no nosso passado e não temos tanto o que temer. Significa que cada drama e felicidade humana que já existiu na história não passa de um mero piscar de olhos. Nós vamos dar luz para o nascimento de uma forma de vida que ainda nem começou. Engenharia genética, nanotecnologia, upload de mentes e sabe-se lá que tipos de tecnologia vamos desenvolver num futuro distante, que vão transformar radicalmente nós enquanto humanidade. E para nós do presente, esses seres irreconhecíveis do futuro vão parecer quase que como deuses, com poderes que jamais sonhamos, verdadeiros mestres de toda a galáxia. Mas até lá precisamos enfrentar um grande desafio, que é manter a sua saúde mental nessa época de isolamento. E para saber mais sobre como fazer isso, basta clicar bem aqui ou ver esse vídeo relacionado, assim como o Eduardo, que guarda essa foto para lembrar da sua mãe e do seu irmão, que vão ficar para sempre na sua memória. E Eduardo, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!